Pessoal, nós já falamos então que o crescimento possui um critério que é relacionado ao pensamento reflexivo, possui uma capacidade que é a imaturidade, certo? Então ele é um procedimento observável por meio da imaturidade, que tem os seus critérios de dependência e plasticidade. E a dependência significa um critério, a dependência é um critério externo, certo? Aliado à comunicação, e a plasticidade, um critério interno, aliado, então, aos hábitos e à capacidade de modificá-los. Pois bem, para que nós, então, possamos agir por meio do crescimento em uma atividade educativa, social e comunicativa, certo? Porém, o crescimento ainda tem um valor, ainda tem algo a mais, que é o valor, certo? Ele denota um valor. Por quê? Por que o crescimento tem em si um valor, ou ele denota um valor filosófico e educativo para o Dewey? Porque o crescimento não quer nada mais do que a ele mesmo, certo? A noção de crescimento deweyana, ela visa progredir mais de tudo, mais de educação, mais de comunicação, mais de experiência, mais de imaturidade, certo? Então, por ela visar mais de tudo, tudo que está ligado ao crescimento, né, a aprendizagem, a democracia, o pensamento reflexivo, a comunicação, os hábitos inteligentes, acabam crescendo com ela, progredindo com ela, querendo mais de si mesmo. Então o crescimento, por também fazer parte de um uso de todos esses mecanismos que Dewey traz no seu livro, ele é um valor, ele tem em si um valor agregado que não é nada mais do que a ele mesmo, correto? E este querer mais de si mesmo, a capacidade de querer aprender mais de si mesmo, certo? A querer mais de si, a progressão contínua do crescimento, faz o crescimento uma unidade valorativa do aprender a aprender. E aí eu tiro um excerto de uma passagem do livro Democracia e Educação que muitas vezes nós usamos no campo pedagógico sem nos darmos conta do que é, certo? Então, eu vou ler, certo, para vocês. O mais importante ainda é que o ser humano adquire com o crescimento, né, o hábito de aprender a aprender. Este aprender a aprender, para o Dewey, o Lurie, né, o aprender a aprender, é controlar constantemente a dependência e a plasticidade, ou seja, significa ensaiar a imaturidade em troca de ter crescimento. Ou seja, é eu conseguir entender conscientemente de que para eu aprender a maneira como a aquisição do pensamento acontece, eu devo estar consciente da minha própria aprendizagem, da minha capacidade inteligente, correto? Então, aprender a aprender é uma exploração constante, uma reorganização dessas capacidades inatas do indivíduo, porque a inteligência é algo inato, a curiosidade é algo inato, né? A questão do que a gente já falou da plasticidade é algo inato, a dependência é algo inato, já está no indivíduo, faz parte deste ser, certo? Então, esses mecanismos, essa exploração e reorganização consciente desses mecanismos faz com que dê a possibilidade de um contínuo progresso, certo? Dessa maneira, as pessoas aprendem o que aprendeu. Ou seja, por meio de uma experiência que ela adquiriu, ela consegue conscientemente trazê-la para benefício próprio, refleti-la novamente e reencaminhá-la para um outro aprendizado ou retransformá-la em outro aprendizado,
certo? Ela desenvolve novos e melhores métodos para solucionar os problemas do cotidiano, para solucionar os problemas da vida, para solucionar os problemas da aprendizagem formal e informal, correto? Então, o aprendizado de métodos, de formas, de maneiras, de pensamentos reflexivos mais capazes de elaborar novos e melhores formas de aprender é crescimento. E por isso é aprender a aprender, certo? Então o valor do crescimento é o aprender a aprender. É ele por ele mesmo, correto? É o crescer pelo crescer, certo? Então, ou seja, o processo educativo não tem um fim, certo? Não é visto como um fim, é visto como um valor, né? Um valor que ora ele é fim pré-determinado, mas ora aquele fim se torna meio. Então uma maneira de pensar diferentemente de determinar um objetivo final para a educação. O objetivo da educação deweyiana não é por um fim determinado, mas por um fim que se torne objetivos educativos, ou seja, a minha aprendizagem hoje é a minha aprendizagem para o amanhã, certo? O meu pensamento hoje é o pensamento experimentado para um pensamento mais aprimorado amanhã. Correto? Então, esse processo de reorganização, reconstrução contínua não tem ponto final. Não existe um ponto final, certo? Por isso que ele é um valor. Ele tem um valor intrínseco a ele mesmo. Ele é o próprio valor de si. Correto? Tá bom, Thaís, mas e aonde leva isso? Qual é o objetivo dessa educação pelo crescimento? De que maneira a teoria do crescimento desenvolve um objetivo educativo social? Quando o crescimento objetiva uma ação. Que ação é essa? A ação democrática, certo? A ideia de democracia só faz sentido porque a ideia democrática do Dewey é um tipo de vida que aumenta a chance para as pessoas crescerem. De que maneira? Ela depende da inteligência das pessoas, da renovação por meio da plasticidade, da comunicação e da participação por meio da dependência, certo? Assim, as pessoas se conectam com a teoria do crescimento, né, por meio da ação democrática, e que acaba sendo uma maneira inseparável, né? Democracia, educação e crescimento para o Dewey é uma coisa só, certo? E a democracia acaba sendo uma maneira de viver, certo? E de utilizar, então, a educação por meio da teoria do crescimento. Pois bem, antes de qualquer coisa, vocês estão falando que tipo de democracia a Thaís está falando? Eu estou falando da democracia que se agrega não a um estado político, certo? Não um estado econômico. Eu estou falando de uma democracia na atitude das pessoas, na maneira de viver delas. E isso o professor José Cláudio vai explicar em uma das unidades desse curso. Eu não estou aqui trabalhando sobre o conceito de democracia. Mas caso vocês queiram ver, procurem as unidades, as leituras complementares e aprofundem um pouquinho mais só para entender essa parte, correto? Mas já deixo claro, a democracia aqui não está tratando e não irá tratar para o Dewey de uma forma política e nem econômica. Nós não estamos falando num sistema político e econômico, nós estamos falando da maneira como as pessoas interagem e vivem e se educam, certo? Em um meio social, correto? O que acontece? A ampliação que as pessoas possuem quando utilizam a teoria do crescimento para benefícios de uma ação democrática, para utilizar isto na sua vida, no compartilhamento de ideias com as pessoas, certo? Em diversas ocasiões, em diversos locais, né, que aquela pessoa possa circular, faz dela uma liberação de capacidades,
entre sujeitos. Os elementos que caracterizam a democracia são simples. Primeiro, a criação de hábitos inteligentes que tem tudo a ver com crescimento e por isso que está aliado ao crescimento, certo? Como é que nós criamos esses hábitos inteligentes? Através da participação de numerosos pontos da vida social, certo? E a compartilhamento de interesses comuns, por meio da confiança, do reconhecimento, da reciprocidade, da regulação da direção social, que estão inteiramente ligados também à dependência e não só à plasticidade, certo? Além disso, por uma cooperação entre pessoas de maneira mais livre que possam mudar os seus hábitos sociais, está ligado inteiramente à plasticidade, certo? Então aqui nós temos o critério da independência agindo no conceito da democracia. E com isso, pela a maturidade ser a possibilidade de crescimento, a potencialidade ao crescimento, o critério primário, o crescimento está aliado à democracia, certo? Segundo, o conceito democrático para o Dewey na educação se desenvolve por meio de um conteúdo social, certo? Então, esse prolongamento da capacidade matura necessária para o crescimento favorece uma contínua progressão, um contínuo desenvolvimento das capacidades dos seres humanos e com isso um contínuo crescimento, certo? O que se tem por objetivo então? O aumento, né? Quando a gente quer educar por meio do crescimento, por uma ação democrática, para que as pessoas possam interagir melhor entre elas, viver num mundo social de maneira mais coerente, né? De maneira mais reflexiva, agindo com inteligência, nós temos então que diversificar os nossos estímulos, variar os nossos atos, né? E além de variar a liberação de energias para a ação, ou seja, dar possibilidades para se pensar a maneira de agir de maneira diferente, de formas diferentes, de conteúdos diferentes, certo? É meio construtivista esta ideia, sim, tá? É nesse sentido, é construir o mecanismo para, certo? Mas por meio de uma capacidade coletiva e individual, não só individual. Existe uma forma social que está aliada a ela, certo? Por isso o conceito de maturidade nesses dois aspectos. O que nós podemos então tratar sobre a relação de crescimento e sobre a relação de educação? Visando que o crescimento tem um método, visando que o crescimento tem uma potencialidade para acontecer, visando que o crescimento possui um valor e visando que o crescimento está aliado e inteiramente aliado ao objetivo da ação democrática. A noção formativa do Dewey, neste caso aqui, né, é interessante, porque a relação entre crescimento e educação é concomitante ao do crescimento, é junto e aliada. Porque nada se subordina à educação a não ser mais educação, diria o Dewey. Ou seja, nada se subordina ao crescimento a mais crescimento. Nada se subordina ao pensamento a mais pensamento, certo? Então a função da educação para com o crescimento deve ser a tentativa de prolongamento da imaturidade dos indivíduos. A primeira. Esse é o objetivo principal, o prolongamento da imaturidade, da capacidade imatura das pessoas, certo? A ação educativa, então, ela compreende um movimento para a vida inteira, ela não para. Se nós queremos que as pessoas sejam educadas, no sentido amplo da palavra educação, que elas possam agir pelo pensamento, né, de forma crítica, reflexiva e responsável, a gente deve, então, a função da educação deve ser prolongar a imaturidade para que as pessoas possam aprender durante toda a vida, por toda a vida, certo? Crescer, segundo ponto, crescer é educar-se, certo? Então,
a educação é crescimento, tá? E por isso o objetivo da educação é sempre mais crescimento, é a prolongação do crescimento, correto? Então a educação se torna também um critério que denota um valor social, porque está ligado à comunicação, certo? Está ligado ao meio educacional. A comunicação é educação, se educação é comunicação, educação é crescimento, ou logo, crescimento também é comunicação, e com isso, crescimento também denota um valor social, porque também tem um valor moral, que é o valor democrático, certo? Lembrando que democracia, o José Cláudio vai falar por mais detalhes. Educar, então, o terceiro ponto, educar, para Dewey, não é treinar para habilitar a aprender, certo? O desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento da capacidade inteligente desses indivíduos, a educação não é o treino, e sim um método autônomo para a aprendizagem, que é o aprender a aprender, é ter a consciência das formas e maneiras como eu consigo aprender, certo? E que a minha experiência anterior é a experiência necessária para o aprendizado posterior, correto? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a unidade 2. Eu espero que vocês, teoria do crescimento, eu espero que vocês tenham gostado das videoaulas, certo? Que elas possam ser ilustrativas. Nós temos um encontro por mais uma unidade, a unidade 4, né? A formação aí vai estar em foque. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o crescimento, porque está aliado, certo? Mas continue estudando, um bom final, né? Um bom encaminhamento de curso para vocês e até breve. Beijão!